para a nossa reflexão do Gênesis. Nós estamos na semana 29 e o tema dessa semana de número 29 é o poder das conquistas saudáveis, né? E eu acho lindo o tema que foi proposto para nós nessa sexta-feira, foi Marcos 10, 21, 22, que diz assim: E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse foi o tema proposto pelo pastor Joel para essa sexta-feira. E a gente está no poder das conquistas saudáveis, né? Deus, ele na verdade, ele tem tudo para dar para a gente. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono de tudo. E o interessante é que Deus, ele permite que nós façamos as nossas escolhas. Deus, ele permite que nós tenhamos o desejo e o querer de ter ou de ser alguma coisa, né? Proposto para nós na explicação diz assim, ó: Não ame os bens que possui. O moço estava apegado e ficou abatido, triste, e se afastou de Jesus para não ficar sem os seus bens. Você está apegado a bens quando o seu emocional varia de acordo com o que possui. E é interessante a gente expressar isso, a gente entender isso, porque quando nós falamos de bens, nós falamos de bens materiais. E material, como o próprio nome já diz, é o que existe na terra. Material faz parte da terra, é matéria. Matéria faz parte da terra. Então, se matéria faz parte da terra, material não herda o reino de Deus. E quando eu amo as coisas materiais ao invés das coisas de Deus, eu estou então dizendo para Deus que eu prefiro a terra do que o céu. E é nesse sentido que a gente faz essa expressão, que a gente entende isso. E quando a gente entende isso, a gente se preocupa entendendo o seguinte: quando o próprio Jesus encontrou com esse jovem, o desejo que ele tivesse muitas coisas relacionadas ao reino dos céus. O jovem procura ele, e o jovem faz a seguinte pergunta: Mestre, o que hei de fazer? Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus fala para ele é o seguinte: por que tu me chamas bom? Bom é só Deus. Eu não sei se vocês entendem, mas Jesus não estava se menosprezando, Jesus não estava se diminuindo, mas Jesus queria chegar numa conclusão de uma palavra que Jesus já conhecia o coração daquele jovem. Aonde ele queria chegar? Qual é a tua relação com Deus? E Jesus queria que ele pensasse em Deus. Ele falou assim: olha, você quer herdar o reino dos céus? Para herdar o reino dos céus, você tem que preferir as coisas do céu. Como Paulo mesmo explica aos Colossenses, quando Paulo fala que os irmãos têm que amar as coisas que são do alto e não as da terra. As coisas materiais, irmãos, elas são interessantes. Quando Jesus discute ou quando Jesus discorre com esse jovem, eu acho muito lindo o texto que a Bíblia fala que Jesus olhou para ele com amor. Jesus não menosprezou. É um direito dele, era um direito dele querer as coisas materiais, querer os bens que ele tinha, amar os bens que era o desejo dele. O reino, Cristo, o Pai, Deus ou o Espírito Santo não nos questiona e nem nos martiriza por causa disso. Só que nós somos aptos, nós somos livres para ter as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas dão para nós. Percebam que o jovem chegou tão alegre quando ele viu Jesus, e ele fez uma pergunta tão linda para Jesus a respeito do reino dos céus. E quando Jesus falou que o reino dos céus não é conquistado por bens materiais, foi isso que ele quis dizer. Só falta uma coisa para você. Você tem guardado as leis, tudo bem, desde a tua mocidade você conhece as leis, tudo bem, só te falta uma coisa. E Jesus falou com amor para ele: vai, vende o que você tem e dá aos pobres, e depois você volta e encontrará. Aí a Bíblia fala que ele ficou triste, ele ficou abatido, porque ele possuía muitos bens. Como que eu vou distribuir meus bens para os pobres? Está louco? Entendeu? Então ele saiu muito triste na presença de Jesus, e Jesus cita uma frase aí nesse momento, que é uma frase interessante, quando ele diz o seguinte:
É muito difícil um rico herdar o reino dos céus por causa das suas riquezas. Aí a questão que nos chama é o seguinte: então o rico não vai para o céu? E aí eu quero comparar esse jovem, fechando a minha palavra com vocês, eu quero comparar esse jovem com o jovem Salomão. O jovem Salomão, quando ele estava subindo, quando ele estava querendo ir para o reino, a primeira questão dele chegar no reino, quando Deus olha para ele e fala assim: Salomão, meu filho, e Deus o amou. A Bíblia fala que Deus amou Salomão, porque Salomão tinha um coração do seu pai Davi, Salomão tinha um amor muito grande pelas coisas de Deus, e Deus se apegou a Salomão da mesma maneira que Deus havia se apegado a Davi. E Deus chega para Salomão e diz assim: Salomão, meu filho, pede-me o que queres que eu te dou. E a Bíblia fala, irmãos, está em 1 Crônicas capítulo 1, ou então em 2 Crônicas capítulo 1, ou 1 Reis capítulo 3. A Bíblia fala que Deus, quando olhou para Salomão, Deus esperava uma resposta, e Salomão deu outra resposta para Deus. Salomão disse para Deus: Deus, me dá sabedoria para que eu cuide do teu povo. E Deus olha para Salomão e diz assim: Salomão, tu podia pedir para mim tantas coisas. Tu podia pedir para mim riqueza, tu podia pedir para mim glória, tu podia pedir para mim a morte dos teus inimigos e eu daria. Mas você pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, Salomão, mas também eu vou te dar riquezas. Então, se riqueza fosse algo ruim, irmãos, o próprio Deus não dava. Salomão foi o homem mais rico. Então, o que acontece com a questão da riqueza, irmãos? Não é que nós não podemos ter riqueza. Isso foi durante muito tempo um debate muito grande entre os cristãos, que para ser crente tinha que ser pobre, porque rico não ia para o céu. E aí, irmãos? E aí começaram os cultos dos empresários, aquelas coisas todas, e aí o pessoal caiu na real: não, eu posso ter alguma coisa boa, porque como que eu posso servir, como que eu posso viver nessa discrepância, irmãos? Ser filho do dono do ouro e da prata e ser pobre? Não sei se você consegue me entender isso, mas eu queria fechar minha palavra com isso, dessa maneira para você. Todas as coisas que Deus tem, ela é nossa. Tudo que a Bíblia fala que os céus são do Deus e a terra ele deu aos filhos dos homens. Entendeu? O dominador deste século é o diabo, mas a terra pertence a nós. Os bens da terra pertencem a nós. Só que Deus só vai distribuir os bens da terra para aquele que tem o bem no céu. Vocês entendem isso? Então eu queria fechar essa minha palavra com você, orando por você, para pedir que você fizesse o seguinte, para pedir que você pudesse chegar diante de Deus e dizer a Ele o seguinte: Deus, eu quero o reino dos céus. Entendeu? Querendo o reino dos céus, o que você precisar para ser feliz na terra, Deus te dá. Não sou eu falando, mas a palavra de Deus nos garante isso. Eu queria orar com você nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Deus, abençoar cada um desses teus filhos que acabou de ouvir esta palavra. Quero agora abençoar, ó Deus, o teu reino. Quero agora abençoar os teus filhos, a tua igreja, a tua casa, todos os teus filhos na face da terra, Deus. Deus, nós sabemos que as riquezas, elas estão aí. As riquezas não são nossas para o nosso viver, para o nosso desfrutar, mas as riquezas são nossas para desfrutar do teu reino. Então que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja engrandecido e que cada um dos teus filhos que ouviram esta palavra possam colocar os corações, ó Deus, na tua obra, o coração na riqueza do céu, e assim o Senhor vai então, ó Deus, distribuir as riquezas da terra para cada um de nós. Deus, que o teu nome seja louvado e engrandecido. E eu quero abençoar cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados.